Julieta, meu amor, tu morreste, e sem você eu não posso viver neste mundo. Então, tomarei este veneno. Coisa ruim. A few moments later. Salve, salve, literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E hoje é dia de início de novo quadro! E o novo quadro é Grandes Nomes da Literatura. E hoje, como é um vídeo de estreia desse novo quadro, eu vou contar a história do pioneiro, do maior dramaturgo da história, o William Shakespeare. Então já sabe, né? Segue a vinheta! Salve, salve, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo dos Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a contar a história de William Shakespeare, gente, já deixa seu like se ainda não deixou, beleza? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para que assim, sempre quando houver vídeos novos aqui no canal, o YouTube te avisa, beleza? Galera, e de onde a gente vai começar a contar a história deste grande dramaturgo da história? Vou fazer uma breve apresentação. Então, apresento-vos William Shakespeare. William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, cerca de 160 km ao sul de Londres, no dia 23 de abril de 1564. Foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. É chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra e de bardo do Avon, ou simplesmente o bardo. De suas obras, incluindo aquelas em colaboração, restaram até os dias de hoje 38 peças, 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos e mais alguns versos esparsos, cujas autorias, no entanto, são ainda disputadas. Suas peças foram traduzidas para todas as principais línguas modernas e são as mais ensinadas do que qualquer outro dramaturgo. Muitos de seus textos e temas permanecem vivos até nos nossos dias, sendo revisitados com frequência, especialmente no teatro, na televisão, no cinema e na literatura. Então, galera, como vocês puderam ver, William Shakespeare sempre escreveu muito, né? Ele teve grande influência e as influências dele não é só não segue só até os dias de hoje, mas por todo o mundo. Por onde você for, até nos lugares mais remotos do planeta que tem contato com o mundo exterior ou que já teve algum contato com o mundo exterior e tem a literatura, uma das suas artes, sabe quem é William Shakespeare. E essa é um pouco da história dele, mas essa é uma breve apresentação, é claro. Então tentei compilar aqui de uma maneira bem mais agradável para vocês. E agora você vai saber como foi os primeiros anos de William Shakespeare, o seu nascimento e até a sua adolescência. Então, vamos ver como foi a história de William Shakespeare. William Shakespeare era filho de John Shakespeare, um bem-sucedido louveiro e subprefeito de Stratford, e Mary Arden, filha afluente de um rico proprietário de terras. Embora sua data de nascimento seja desconhecida, admite-se a 23 de abril de 1564, com base no registro de seu batizado, a 26 do mesmo mês. Devido ao costume de se batizarem crianças 3 dias após o nascimento, Shakespeare foi o terceiro filho de uma prole de 8 e o mais velho a sobreviver. Muitos concordam que William foi educado em uma excelente grammar school da época, um tipo de preparação para a universidade. No entanto, Park Roman conta, em Shakespeare Uma Vida, que John foi obrigado a tirá-lo da escola, quando William deveria ter 15 ou 16 anos. Na década de 1570, John passou a ter um declínio econômico, que o impossibilitou junto aos credores da sociedade. Acredita-se que por causa disso, o jovem Shakespeare possuía uma formação colegial incompleta.
Segundo certos biógrafos, Shakespeare precisou trabalhar cedo para ajudar a família, aprendendo inclusive a tarefa de esquartejar bois e abater carneiros. Pessoal, William Shakespeare sempre foi uma pessoa extremamente inteligente, mas também era safadinho. Em 1582, ele se casou aos 18 anos com Anne Hathaway, de 26 anos, que estava grávida. What? Calma, pessoal, calma, pessoal. Não é essa Anne Hathaway, mas sim essa Anne Hathaway. Até porque se fosse se casar com uma dessa, eles estariam muito bem. Até eu, oh meu Deus. Mas se nos dias de hoje algumas famílias são tão conservadoras que ver um filho engravidar uma moça já é um caso de fazer todo um rebuliço, imagine então naquela época, no século XV. Então, William Shakespeare se casou com Anne Hathaway e dessa primeira gravidez nasceu Susana. E logo depois ele teve ela engravidou novamente e teve gêmeos, o Hamlet e a Judith. Gente, após o nascimento dos gêmeos, é como se William Shakespeare tivesse evaporado da história. Não existe registros. Algumas pessoas criam teorias porque, gente, se existe uma coisa que é fato na história de William Shakespeare, são teorias e diversas teorias. Isso foi durante a vida dele. Eles queriam registrar desde o nascimento dele até o último suspiro dele. Então, naquela época, não existia uma pessoa assim que vivia. A maioria dos fatos que a gente fica sabendo é de registros de fotos, naquela época era registros dos sonetos dele, algumas vezes datadas. Então, muitas vezes, alguns registros não ficam tão claros na vida de William Shakespeare. E uma parte disso foi quando nasceu os dois filhos deles, os gêmeos. De 1586 a 1592, não se ouviu falar de William Shakespeare. Não se ouviu. Só ouviu falar em 1592, porque foi onde se iniciou a carreira teatral dele. E é sobre isso que eu vou falar um pouco agora mais para vocês. Os estudiosos costumam anotar 4 períodos na carreira de dramaturgia de Shakespeare. Até meados de 590, escreveu principalmente comédias, influenciado por modelos das peças romanas e italianas. O segundo período iniciou-se aproximadamente em 1595, com a tragédia Romeu e Julieta, e terminou com a tragédia de Júlio César, em 1599. Durante esse tempo, escreveu o que são consideradas suas grandes comédias e histórias, de 1600 a 1608, o que chamam de período sombrio. Shakespeare escreveu suas mais prestigiadas tragédias, Hamlet, Rei Lear e Macbeth, e aproximadamente 1608 a 1613 escrevera principalmente tragicomédias e romance. Foi em Londres onde se atribuiu a Shakespeare seus momentos de maiores oportunidades para destaque. Não se sabe de exato quando Shakespeare começara a escrever, mas alusões contemporâneas e registros de performances mostram que várias de suas peças foram representadas em Londres em 1592. Neste período de contexto histórico, favorecia o desenvolvimento cultural e artístico, pois a Inglaterra vivia em tempos de ouro sob o reinado da Rainha Elizabeth I. O teatro deste período, conhecido como teatro elisabetano, foi de grande importância e primor para os ingleses da alta sociedade. Na época, o teatro também era lido e não apenas assistido ou encenado. Havia companhias onde compravam obras de autores em voga e depois passaram a vender o repertório às tipografias. As tipografias
imprimiam os textos e vendiam a um público leitor que crescia cada vez mais. Isso fazia com que as obras ficassem em domínio público. Seu talento limitante como ator o teria inspirado a conhecer como funcionava o teatro, e seu poeta interior foi floreando e foi lembrando-se dos textos dos mestres dramáticos da escola, e começou a experimentar como seria escrever para o teatro. Desde 1594, as peças de Shakespeare foram realizadas pelos Lords Chamberlains. Com a morte de Elizabeth I em 1613, a companhia passou a atribuir uma patente real ao novo rei, James I da Inglaterra, mudando seu nome para Kingsmen, Homens do Rei. Ou seja, pessoal, William Shakespeare ele teve uma grande oportunidade porque era o reinado da Rainha Elizabeth I. Para quem não sabe, a Rainha Elizabeth I foi uma das filhas do rei Henrique VIII. Então, gente, no século XV, devido à Rainha Elizabeth, pelo jeito ela gostava muito dessas questões de teatro, e com isso, William Shakespeare teve uma grande oportunidade. Ele estava em Londres e lá ele conseguiu escrever mais e ter o seu trabalho, de certa forma, começar a ser reconhecido, né? Ele, ele tentou ser ator, mas algumas pessoas não nascem para o fato de atuar. Vocês viram no começo desse vídeo que eu não nasci para o fato de atuar, mas ele começou a escrever então para o teatro. Então, o foco dele na literatura foi o quê? Peças teatrais e poesia. Então, gente, nesse tempo ele teve o apoio da Rainha Elizabeth. E quando ela faleceu em 1603, o James I, né, que tomou o reinado da Inglaterra, ele mudou o nome dos Lords Chamberlains para Kingsmen, que seriam os homens do rei. Mas, gente, ou seja, esse foi o início da carreira de Shakespeare. Foi assim, extremamente. E muitas pessoas lutaram, né, naquela época, porque, não sei, a Igreja Católica, se hoje a Igreja Católica era muito forte, naquela época era mais. Claro que hoje a Igreja Católica ela é mais maleável, de certo sentido, né? Graças ao nosso Papa Francisco aí, ele eu não sou católico, mas eu sou evangélico. Eu reconheço que ele tem sido um grande líder e uma pessoa muito solidária, muito humilde, e eu reconheço isso assim. Eu acho isso de uma grande importância para a Igreja Católica e para toda a religião do mundo nos dias em que vivemos, né? Então, gente, quem assistiu o Código da Vinci ou qualquer filme da época sabia que antigamente, bem antigamente, a Igreja Católica ela era muito rígida, né? E por questões de várias conspirações, as pessoas escreviam muito em papéis de papiro, né? Papéis de papiro. Sabe o que é esse papel de papiro? É aquele papel que você joga na água e se dissolve. Então, antigamente, só que na época de William Shakespeare já não era assim, né? Você vê que foram impressos, era uma questão mais maleável graças a Elizabeth I. Então, gente, é um fato bem interessante que vale a pena a gente conhecer. Após 606, Shakespeare escreveu peças menores, que jamais são atribuídas como suas. Suas últimas 3 foram colaborações, talvez com John Fletcher, que sucedeu-lhe com o cargo de dramaturgo no Kingsmen. Escreveu sua última peça, A Tempestade, terminada somente em 613. William Shakespeare morreu em 23 de abril de 1616, mesmo dia de seu aniversário. Susanna havia se casado com um médico, John Hall, em 607, e Judith tinha se casado com Thomas Kinney, um vinificador, 2 meses antes da morte do pai. A morte de Shakespeare envolve mistério ainda hoje. No entanto, é óbvio que existam diversas anedotas. A que mais se propagou é a de que Shakespeare estaria com uma forte febre causada pela embriaguez.
Recebendo a visita de Ben Jonson e Michael Drayton, Shakespeare bebeu demais e, segundo diversos biógrafos, seu estado se agravou. Pois é, pessoal, William Shakespeare morreu ao lado dos seus dois grandes amigos e parceiros de peças, né, parceiros na carreira teatral. E foi uma morte assim, eu vejo que por mais que ele tenha morrido, a sua obra, a sua história permaneceu por anos, permanece até os dias de hoje. A história dele é uma das maiores histórias, assim, ele é a grande inspiração para todos nós. Tem uma parte no vídeo aqui que fala que ele trabalhou em frigorífico. Então, gente, muitas vezes a gente não acha que a nossa vida foi difícil. Imagina a época de William Shakespeare. E mesmo com todas as dificuldades que ele teve, ele venceu. E hoje ele é reverenciado por grandes, ele é inspirado por grandes dramaturgos, por grandes escritores e por grandes amantes da literatura até nos dias de hoje. Então muitas vezes você acha que a sua vida é difícil. Não, a sua vida não é difícil. Peças dele são encenadas até os dias de hoje, gente. Muita gente pensa em desistir. Por isso que eu falo, gente, não desista de escrever. Não desista das suas histórias. Não desista de nada, gente. Não desista do seu sonho. Prossiga no seu sonho, persista. Porque aqueles que persistem é aqueles que conseguem realizar o seu sonho. Eu sempre falo, gente, tudo que vem fácil vai fácil. Então, às vezes, aquilo que dá uma dificuldade, quando você consegue realizar aquilo, aquele seu sentimento de conquista é muito maior do que... Porque muitas vezes aquilo que vem fácil, a gente vê várias pessoas que têm as coisas fáceis e não dão o devido valor a isso. Então é importante a gente sempre dar valor àquilo que a gente busca, o nosso sonho. E se o seu sonho é ser escritor, persiga nos seus sonhos. Essa é a história de William Shakespeare, gente. E muitas das peças deles ainda foram escritas e até hoje são encenadas. A mais famosa, Romeu e Julieta, na minha opinião. E é isso aí, galera. A história de William Shakespeare foi grande. Então, essa é a história, um pouco mais da história de William Shakespeare. A vida de William Shakespeare tem inspirado pessoas pelo mundo todo, até os dias de hoje. Você vê muitas pessoas que criam musicais, tudo. As maiores pessoas que atribuem ao seu sucesso sempre lembram de William Shakespeare. E eu tenho certeza que onde ele estiver, quando ele vê cada pessoa seguindo os passos dele e se inspirando nele, ele fica muito feliz. Uma das histórias mais conhecidas dele é Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo e muitas outras que inspiram pessoas, os poetas, os apaixonados pela literatura pelo mundo afora. Eu espero que você tenha curtido. Eu tentei comprimir o máximo possível essa história desse maravilhoso, que é o primeiro vídeo daqui do Grandes Nomes da Literatura. Eu espero que você tenha curtido, galera. Essa é a história do maior dramaturgo da história. Gente, é claro que a Bíblia não entra nesse critério, beleza? A Bíblia não entra nesse atributo. Mas sempre quando tiver um grande nome aqui, novos vídeos virão. Esse vídeo já era para eu ter feito ele o mês passado. Infelizmente, devido a uma série de acontecimentos, não deu para eu gravar ele. Eu espero que vocês tenham curtido, gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e já deixa seu like, beleza? Essa é a história do maior dramaturgo da história. E o primeiro grande dramaturgo da história, o William Shakespeare. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo do Grandes Nomes da Literatura. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sei que muita gente vai gostar de ouvir um pouco mais da história de William Shakespeare. Se você curte meus conteúdos, se você curte o que eu posto aqui, ó, deixa seu like, hein? Tem as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram e meu Twitter, certo? Tem os meus trabalhos. Os links vou deixar aqui na descrição, certo? O meu livro de poesias no Wattpad, meu livro Cristão no Clube de Autores, meu livro de ficção na Drago Editorial e o meu livro de a antologia que eu participo de romance na Enfoque Editora.
Pessoal, tem um blog onde eu escrevo, Dark Books, certo? O link também eu vou deixar aqui na descrição. Agora o Dark Books está com um canal, também eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? E tem muitas outras coisas aí. Todo dia, domingo, eu escrevo lá no Dark Books, mas todo dia tem novos artigos, novas resenhas de livros, de filmes, só que lá é um estilo mais dark, beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido de verdade esse vídeo. Eu fiz com todo carinho, com todo amor, e eu corri aqui para poder trazer ainda neste mês para vocês. Galera, eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escritores Ecléticos. Até a próxima. Fui! I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like